Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 77. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 21 minutos da sexta-feira, 11 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, muito tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos trazer aqui análises econômicas, dinâmica de investimentos no âmbito internacional. Esse é o Petit Invest. Internacional e nacional também, aliás. Nessa semana tivemos um impacto nacional do internacional muito relevante. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse Petit Invest 77, uma semana quentíssima, né? Aliás, quem ouve o Petit Jornal há bastante tempo sabe que o Daniel começava todos os episódios assim, semana quente, as coisas estão acontecendo. Mesmo quando não tinha nada. Não tinha nada acontecendo. Você olhava a pauta e falava assim, meu Deus, não tem nada para falar, Daniel. Semana quente e tal. Mas essa semana agora, Daniel, inegável. Então deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, pessoal que acompanhou essa loucura, né, que foi essa semana junto com a gente nesse Petit Invest número 77. E aí, Daniel, tem gente que bota tarifa e tem gente que te dá vantagem, que é o caso da Insider Store, que é a nossa parceira nesse episódio. Daniel, aliás, nesse episódio a gente tem uma promoção que não é para todos os canais, tá? São alguns poucos e o Petit Jornal é um deles, que é a promoção da Tech T-Shirt. Ou seja, Daniel, tome nota. Comprando 2 Tech T-Shirts só pelo link do Petit Jornal, você ganha uma Tech T-Shirt. Então você acessa lá o link, comprando 2 você ganha uma. Então você pode comprar uma Tech T-Shirt gola U, gola V, masculina, feminina, e você ganha outra. E tem uma segunda promoção, que é comprando a calça Future Form. Daniel, a melhor calça que eu já tive na minha vida, você ganha uma Tech T-Shirt também. Tudo isso somente usando o link que está na descrição desse episódio. Não dá para perder. Super promoção, aliás, você se ajuda o Petit Jornal também. Acessa lá, não perde essa oportunidade. Mais uma vez, enquanto Donald Trump coloca a tarifa, a Insider te dá facilidade. Link no descritivo, gente, Insider Store. Vai lá, dá uma olhada no que está disponível na loja. Tenho certeza que você vai gostar demais e ainda aproveita a condição especial para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, essa semana agora, Donald Trump mandou cartinha para o presidente Lula, dizendo que o Brasil estava perseguindo o Jair Bolsonaro, dizendo que estava tudo errado no Brasil, que o Brasil estava fazendo coisas muito ruins. Muito ruins. Às vezes eu tenho a impressão que o Trump, Daniel, escreve como uma criança de 6 anos. O Brasil está fazendo coisas muito ruins. Muito ruins, e por isso teremos que fazer alguma coisa. E colocou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que passarão a vigorar a partir do dia 1º de agosto. Aliás, o Brasil está acompanhado, né? Tem uma galera que, a princípio, vai ter tarifas a partir de 1º de agosto, sabe-se lá o que vai acontecer, faltam 20 dias, 20 e poucos dias, mas esse é o cenário que a gente tem agora. E o Brasil, nesse momento, Daniel, está com a sua planilha de Excel aberta, com várias cores, tabela dinâmica, tentando imaginar qual vai ser o impacto disso. E eu queria que você me dissesse, Daniel Souza, o que você tem visto como impactos dessas tarifas, mais uma vez, caso elas sejam de fato aplicadas, sobre a economia brasileira daqui para frente. É verdade, Tanguy. O pessoal começou a fazer contas aqui no Brasil para tentar entender qual é o efetivo impacto dessas tarifas, caso elas venham a vigorar a partir de 1º de agosto de 2025. É claro que existem também impactos em setores específicos que acabam sendo ali taxados, tarifados pelo governo americano, na medida em que são setores que exportam para os Estados Unidos. Mas se a gente pensar do ponto de vista mais macro, do ponto de vista mais agregado, as primeiras contas divulgadas no Brasil em relatórios de bancos e também em relatórios de think tanks estão sugerindo que nesse ano de 2025 o Brasil pode ter um crescimento econômico, um crescimento do PIB mais ou menos de 0,3% menor do que teria se essas tarifas não fossem praticadas. Eu também vi algumas sugestões que poderiam ser 0,5%, mas é algo em torno disso. Quer dizer, o Brasil teria um crescimento um pouco menor nesse ano de 2025 por conta dessas tarifas. A tendência é que em 2026 o impacto seja maior, por uma razão muito simples.
as tarifas vigorariam pelos 12 meses e não vigorariam por apenas 5 meses, né, de agosto a dezembro. Aí você poderia ter um impacto que seria dobrado, ou até um pouco mais do que dobrado, em função dessas tarifas que foram ali colocadas. Em termos de inflação, você tenderia a ter uma inflação ali um pouco mais alta, algo em torno de 0,1%, algo mais ou menos nessa linha, e, consequentemente, é algo que poderia ser levado em consideração ou poderia trazer aí impactos para o processo inflacionário brasileiro. Quando a gente pensa em redução do crescimento econômico, essa redução do crescimento econômico acontece porque você exporta menos e as exportações entram no cálculo do PIB. E em termos de inflação, a gente teria aí um impacto inflacionário causado principalmente pela escalada do câmbio, pelo aumento do valor da taxa de câmbio, que acaba sendo repassada para a inflação também, a escalada da taxa de câmbio que a gente já está sentindo, inclusive. Agora, Daniel, eu estava dando uma olhada aqui nos dados de comércio do Brasil com os Estados Unidos, e no ano passado, aqui eu vou falar em ordem de grandeza, tá? Não é na vírgula ali, mas o comércio do Brasil com os Estados Unidos no ano passado, ele foi o total, né, de importação e exportação de 80 bilhões. Ele foi um comércio que é equilibrado, né? Então o Brasil importou e exportou mais ou menos a mesma quantidade. O Brasil, ano passado, pelo menos, foi deficitário muito pouquinho, né? O Brasil chegou a ter déficit muito grande com os Estados Unidos. No ano passado foi bastante equilibrado, então vamos colocar aí, de novo, em ordem de grandeza, o Brasil exportou 40 e importou 40 bilhões. E quando a gente fala sobre essa pauta de exportações, ou seja, o que o Brasil exporta, é claro que o Brasil exporta muito produto básico, né? Então o Brasil exporta aço, o Brasil exporta alumínio, o Brasil exporta carne, petróleo e tal. Só que os Estados Unidos, eles importam produtos brasileiros que têm valor agregado. É o caso dos aviões, é o caso de determinadas peças de maquinário, tudo, que é muito diferente da China, né? Para a China, o Brasil exporta basicamente produto básico e básico, né? O Brasil exporta soja, minério de ferro e petróleo. No outro extremo, a gente tem a Argentina, a América Latina, que é para onde o Brasil exporta basicamente produtos manufaturados. Os Estados Unidos, eles estão no meio do caminho, né? O Brasil importa tanto produtos manufaturados quanto básicos. Agora, tem me chamado a atenção que quando a gente fala sobre o impacto sobre o Brasil, a gente tem falado muito sobre esses setores de produtos básicos, que me parece que são setores que têm um volume muito grande, né? Onde você imagina, Daniel, que pode acontecer um impacto maior sobre a economia brasileira? Você imagina que setores podem sofrer mais, que outros setores tendem a ter uma resiliência um pouco maior? Porque, por exemplo, os produtores de suco de laranja disseram, olha, gente, é básico, mas não dá para redirecionar. A gente não consegue vender para outros setores, vai quebrar. Se for 50%, a gente vai desestruturar tudo aqui dentro. Como é que você imagina esse setor, esse impacto em termos setoriais no Brasil, Daniel? Em termos setoriais, Tanguy, me parece que vão sofrer mais 2 tipos de setores. Primeiro, aqueles que têm uma concentração muito forte no mercado americano, e esse é o caso do suco de laranja. Quer dizer, o Brasil exporta muito para os Estados Unidos suco de laranja, aliás, há muito tempo. Há quanto tempo a gente ouve falar das exportações de suco de laranja do Brasil para os Estados Unidos, inclusive das reclamações dos produtores da Flórida, que o pessoal da Flórida que produz suco de laranja reclama do suco de laranja brasileiro e tudo. Então você tem ali um volume muito grande que me parece que esses produtores teriam uma certa dificuldade de redirecionar. Outro tipo de setor que também tende a ser muito impactado é aquele setor que vende produtos de alto grau de sofisticação tecnológica e, consequentemente, produtos relativamente caros. Esse é o exemplo da Embraer, é o caso da Embraer. Você tem ali a Embraer que vende muitas aeronaves para o mercado americano e é difícil pensar em alternativas de compradores no planeta para essas aeronaves, no volume que os Estados Unidos compram, para essas aeronaves que a Embraer deixaria de vender para os Estados Unidos porque perderia competitividade. Então, me parece que são esses 2 tipos de setores que acabam sendo mais impactados. Aqueles que têm uma altíssima, gigantesca concentração de vendas no mercado americano e aqueles que vendem produtos de alto valor agregado, produtos valiosos, sofisticados e caros, e que você teria ali dificuldade de encontrar alguém que comprasse no volume que os Estados Unidos compram. De novo, a gente está falando de um Brasil onde as exportações para os Estados Unidos não chegam a 2% do PIB brasileiro.
Isso pode ser explicado pelo seguinte: o Brasil é um país que tem ali exportações de bens e serviços, 10, 11, 12% do PIB, dependendo do ano, e nós temos aí exportações para os Estados Unidos que representam uma fração dessas exportações de bens e serviços que o Brasil realiza. O mercado americano perdeu muito espaço, né, nas exportações brasileiras ao longo dos últimos anos, e a conta vem mais ou menos daí. Claro, você tem uma redução das exportações do Brasil para os Estados Unidos e potencialmente também efeitos multiplicadores na economia brasileira em função dessa perda de vendas que as tarifas causariam ao setor exportador nacional. Agora, Daniel, outra coisa que eu queria te ouvir também é como é que está o Brasil no cenário internacional, nessa questão das tarifas que eu digo. Porque é claro que é muito impressionante, né? O Brasil recebeu uma tarifa de 50%, e quando a gente pega essa nova leva de tarifas, né, que vão passar a vigorar, teoricamente, a partir de 1º de agosto, o Brasil lidera, né? O Brasil é o país que tem mais tarifas. Em compensação, uma coisa que pode ser um alento para a economia brasileira é o fato de que está todo mundo nesse barco, né? O Canadá, aliás, a gente falou sobre isso ontem, enquanto a gente gravava o bate-papo, né? Saiu lá o Trump anunciando 35% de tarifas sobre o Canadá. Então, meio que não é o Brasil sozinho também. Isso abre espaço para alternativas, né? Ontem, por exemplo, o Lula já anunciou que vai lá para a Ásia para negociar com a ASEAN, e você tem uma galera que está muito disposta a negociar também porque está todo mundo no mesmo barco. Seria muito pior, queria te ouvir sobre isso, se fosse o Brasil sozinho, né? Pô, tá só o Brasil com uma tarifa altíssima e o resto do mundo tá normal, tá todo mundo fazendo comércio normal, o mercado americano tá aberto, o Brasil poderia ser substituído com uma facilidade muito maior no mercado americano sem ter alternativas para mitigar um pouco esse cenário. É por aí? É totalmente por aí. Aliás, Tanguy, se a gente pensa em países que foram sancionados pelos Estados Unidos, e tem muita gente dizendo que essa tarifa brasileira tem funcionado ou funcionaria como uma sanção, porque ela tem ali motivações políticas, mas quando a gente pensa no passado, em experiências do passado, o Irã foi sancionado pelos Estados Unidos. Coitado do Irã, porque o mundo todo está funcionando de forma relativamente normal e o Irã acabou sancionado. Ou a Coreia do Norte acabou sancionada. É claro que de um tempo para cá você começou a ter a China ali como uma certa alternativa aos Estados Unidos, diferentemente do que havia algumas décadas atrás, mas me parece que ilustra exatamente esse raciocínio que você propôs, né? Quando você é atingido isoladamente, é mais difícil você buscar alternativas, porque afinal as pessoas vão olhar para você e falar: Brasil, pô, adoro você e tal, mas, cara, é o teu BO aí, segura a tua onda aí, não vou ser arrastado para essa confusão na qual você está metido. Mas se todo mundo está na mesma confusão, se o Donald Trump manda cartinhas para uma grande quantidade de países, é natural que esses países que receberam as cartinhas olhem uns para os outros e digam: e que tal se a gente, sei lá, fizesse aqui um acordo comercial entre nós, já que todos nós estamos sendo atingidos pelos Estados Unidos? Esse é um aspecto que eu acho que o Trump não está calculando bem. Vai se gerando um sentimento de solidariedade entre muitos países, inclusive que usualmente não são aliados óbvios ou não têm uma proximidade óbvia, e uma solidariedade meio anti-americana. Olha, está todo mundo no mesmo barco, vamos buscar soluções e vamos tirar os Estados Unidos da nossa vida, ou vamos reduzir a importância dos Estados Unidos na nossa vida. E não necessariamente no curto prazo, né? Pro longo prazo também, porque tá todo mundo vendo que, cara, olha só, não é um bom negócio ficar dependendo dos Estados Unidos. Essa dependência dos Estados Unidos, ela, uma hora ou outra, os Estados Unidos vão puxar o nosso tapete, e esse é um raciocínio que a gente tem feito muito aqui, né, Daniel? O cálculo que os outros países estão fazendo isso está acontecendo agora com o Trump, mas pode se repetir várias vezes no futuro. O eleitorado americano está disposto a votar nesse tipo de agenda. Então dá para pensar nisso, inclusive, para o longo prazo, né? Isso pode se repetir outras vezes daqui para frente. Pode, e esse é um aspecto que tende a trazer impactos reputacionais sobre os Estados Unidos. E aí eu tenho muita dificuldade de entender, Tanguy, como é que você joga fora? Os Estados Unidos são um país admirado, tem um histórico de admiração, muitos países aspiram ali a ser algo parecido com os Estados Unidos, e isso está sendo arruinado, né? Isso está sendo ali realmente desmontado por conta de negociações que não estão surtindo o efeito esperado. Os Estados Unidos não estão conseguindo celebrar acordos comerciais em grande quantidade, como o Trump havia
havia sugerido que conseguiria. Eu tenho muita dificuldade de entender essa racionalidade, de entender exatamente onde o Trump quer chegar com isso. Tudo bem que eu quero reduzir o déficit comercial americano, eu quero aumentar a arrecadação com tarifas, ok. Mas será que é dessa forma que você deve buscar até esses objetivos? Até esses objetivos é dessa forma que você vai conseguir alcançar, e você tem os efeitos deletérios que estão diretamente relacionados justamente à imagem dos Estados Unidos, e esses impactos deletérios não me parecem ser pequenos, nem me parece que eles vão desaparecer rapidamente. E não deixa de ser irônico, né, Daniel? A gente pensar que os Estados Unidos sempre foram aquele país que fala assim, você tem que ganhar competitividade, você tem que, acordar mais cedo, trabalhar enquanto eles sonham, você tem que ganhar competitividade, você tem que, buscar, você tem que remanejar sua economia e tal, e você tem que conseguir ganhar competitividade, é assim que se faz, não é por meio de tarifas. E ao mesmo tempo a gente tem o Lula. E eles eram coerentes, né, Tanguy? Nesse aspecto, porque eles praticavam tarifas baixíssimas. Perfeito. Diziam, olha, é o que eu faço, inclusive. E ao mesmo tempo, eu cresci na década de 90 vendo o Lula falar contra a ALCA, contra a FMI, contra a globalização. E aí ontem saiu um artigo do Lula no Guardian, né, um jornalão britânico, falando, temos que salvar a globalização. Tá tudo do avesso, Daniel. Tá tudo do avesso. Mas o fato é que, nesse ponto aí, de fato, os Estados Unidos estão do lado errado da história. Os Estados Unidos estão do lado errado da história, tarifando um outro país, como você colocou, como sanção, por uma questão doméstica, por interesses outros que não são econômicos, o que, de fato, vai trazer consequências reputacionais para os Estados Unidos no futuro. Tanguy, diante disso, acho que encerramos aqui o nosso episódio de hoje, né? Encerramos, Daniel Souza. Esse episódio é um oferecimento da Insider Store. Eu falei no início do episódio, né, sobre a promoção, né? Você pode comprar 2 tech t-shirt e ganhar mais uma, ou então comprar uma calça Future Form e ganhar uma tech t-shirt também, só pelo link que está na descrição desse episódio. Aqui, atenção, hein? Por tempo limitadíssimo. Então você que está ouvindo esse episódio e se interessou, clica lá, dá uma olhada. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender por tempo super limitado. Deixa aqui o super agradecimento a todo mundo que nos acompanhou ao longo da semana e nesse Petit Invest de número 77. Segunda-feira estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.